Então, na verdade, esse que eu vou apresentar aqui é um pedaço do pedaço do pedaço da tese. Então, caso fique algum ruído entre algum argumento e, né, do processo de abordagem que a gente está tratando aqui de mineração e de extração de dados, é muito por conta desse contexto da pesquisa. O objetivo foi meio que apresentar o que vem sendo desenvolvido dentro do âmbito do observatório já há algum tempo, que é esse interesse em extração de dados e de codificação em correlação com a ficção seriada e com a literacia midiática. Só para tentar enquadrar alguns conceitos que a gente vai tratando ao longo do trabalho, né? O trabalho tem como ponto central essa questão da social TV, que é um fenômeno que se populariza no início dos anos, né, entre 2012 e 2013, principalmente nos Estados Unidos, e tem como sua principal plataforma o Twitter. E esse fenômeno se refere basicamente a essa produção de conteúdo, né, esse compartilhamento de conteúdo, seja comentários, memes, vídeos, montagens, que são feitos através das redes sociais e também dos aplicativos de segunda tela, de maneira síncrona à exibição de algum conteúdo televisivo. Então, basicamente, enquanto ele está assistindo, né, quando o telespectador interagente está assistindo um programa, ele vai repercutir nas redes sociais ou em aplicativos. Apesar de ser um fenômeno que se configura, né, na cultura digital, a social TV ela parte, e também, tanto no sentido de reforçar quanto de engendrar novas possibilidades, a social TV parte de pontos que sempre fizeram parte da experiência televisiva, como, por exemplo, a questão do laço social. Então, essa capacidade que a televisão tem de reunir inúmeros telespectadores em torno de um mesmo conteúdo, o Appoint Television, uma vez que o telespectador ele tem que estar assistindo aquele conteúdo no exato momento em que ele está sendo transmitido, né? Essa temporalidade é super importante para a configuração do fenômeno, e do water cooler. A televisão é um objeto de conversação. Então, à medida em que ele vai sendo, entre aspas, transposto para a rede social, ele vai tomando outras formas e outras possibilidades de conversação. Tentando um pouco amarrar, né, o conceito da social TV, que é feito dentro do trabalho com a literacia midiática, a gente parte do recorte da ficção seriada. Então, a partir do momento em que as séries se tornam mais complexas e demandam, né, mais atenção e mais demanda cognitiva do público, o público tem essa possibilidade de aprofundar, de reforçar, de ampliar e de ressignificar essas histórias que partem dessa compreensão crítica, produzindo, então, criativamente conteúdos nas redes sociais, como a gente vai ver ao longo desse trabalho, né, desse monitoramento. Como parte da minha tese, né, esse monitoramento que a gente vai apresentar, o que foi monitorado foi a segunda temporada da série Euforia, uma série que estreou na HBO em 2019. A segunda temporada, especificamente, ela é composta por 8 episódios que foram ao ar entre janeiro e fevereiro do ano passado. E a gente monitorou, eu vou explicar melhor, mas a gente monitorou desde o início da divulgação da série até os episódios em si, porque isso faz parte do protocolo, né, que foi desenvolvido. Então, tentando detalhar um pouco, mas não muito, esse protocolo de abordagem de monitoramento, extração e codificação de dados, ele vem sendo desenvolvido dentro do âmbito do observatório desde, acho que de 2015, 2016. Então, à medida em que a gente foi avançando, a gente foi chegando no modelo, considerando principalmente essa reflexão dos métodos digitais. Então, a gente tentou estabelecer um protocolo que tivesse uma ligação mais complexa com a API do Twitter e também em diálogo com o nosso interesse de pesquisa, que é a ficção seriada. Então, ele se divide em 6 etapas. Em 2020, a gente mandou um projeto para o Twitter para ter um registro de desenvolvedor, que a gente chama, para que a gente pudesse fazer requisições no sentido de extração de dados diretamente da API do Twitter, né, que tem um acesso direto a esse repositório de dados. Num primeiro momento, a gente fez uma requisição básica, né, mandando informações gerais desse protocolo, e após a liberação desse registro geral, a gente teve um registro acadêmico, em que a gente consegue fazer uma requisição, né, uma extração de dados mais robusta, que era compatível com a série que a gente estava analisando. Isso foi feito em 2020. Em setembro de 2021, a gente começou os pré-testes. Então, a gente monitorou
todos os vídeos promocionais que foram lançados pela HBO na divulgação da segunda temporada, no sentido de estabelecer testes, né? A gente usa, para todo esse protocolo, é usado uma linguagem de programação chamada Python. Então, para ajustar essa comunicação entre o Python e a API do Twitter, a gente foca numa API que chama API Streaming, então ela é um pouco instável, porque ela é feita em tempo real, e também verificar quais seriam as palavras-chave e as indexações que seriam usadas nesse processo de filtragem. Depois desses pré-testes, foram feitos 13 pré-testes, a gente definiu, então, quais seriam as palavras-chave e as indexações que seriam adotadas na filtragem desses conteúdos, né, durante a exibição dos 8 episódios. A gente definiu com base em 2 parâmetros, né, a recorrência desses termos e a correlação com o universo ficcional, e a gente chegou em 23 termos. Então, a partir do momento que esse termo aparecia no tweet, ele era filtrado. Foi feito um monitoramento, né, entre janeiro e fevereiro de 2022, dos 8 episódios, e nesse contexto é importante reforçar que mesmo a gente focando no back-channel, né, nesse canal paralelo de produção de conteúdo que se dá durante a exibição do conteúdo, por uma questão de dados e também dos próprios estudos da Social.tv, esse monitoramento ele também abrange, né, o pré-back-channel, então a gente começa meia hora antes da exibição do episódio, o episódio inteiro e depois meia hora depois. Assim, a gente não tem nenhuma perda de dados e a gente consegue acompanhar esse fluxo de produção de conteúdo. Para minha sorte ou para o meu azar, Euphoria foi a série mais comentada da década. Então, só durante a exibição desses 8 episódios, a gente conseguiu extrair quase 4 milhões de tweets, o que seria inviável para o nosso protocolo de abordagem, uma vez que a gente está interessado na conversação e na produção de conteúdo e no contexto da tese, né? Principalmente nessa correlação entre uma cena e os comentários e conteúdos que foram produzidos a partir dessa cena. Então, essa precisão, né, de correlação era super importante. A gente teve que filtrar e também limpar esses dados. Para esse processo, né, para chegar à amostra mesmo que seria utilizado no processo de codificação e extração, a gente usou o processamento de linguagem natural, que nada mais é do que... Deixa eu tentar passar aqui. Que nada mais é do que um processo de filtragem mais apurado, né, da escrita oralizada, que é o tipo de linguagem que o tweet explora. Por conta desse volume de dados, a gente estabeleceu níveis de conversação, tão diretamente relacionados à estrutura do código que a gente usou para filtrar e também a complexidade da conversação que se dava. Então, a gente foi para o nível mais básico de identificação e de elaboração até o nível que a gente identificou enquanto mais complexo. A partir dessa filtragem, né, dos tweets, que eram um volume impossível para um volume possível de ser realizado, a gente começou então a minerar esses dados e a codificar a partir de um conceito que foi desenvolvido dentro do âmbito do observatório, que é o dos contextos conversacionais. E nada, assim, de modo bem geral, é a recorrência de um tema. Então, a gente identificava a recorrência desses temas e ia codificando esses dados de acordo com esses temas recorrentes. Todo esse processo foi organizado em mapas mentais, então a gente estudou como se constrói um mapa mental e qual é a hierarquia da informação e como ele teria que ser organizado, tanto na questão de cores, até da localização de cada nó, de cada aresta. Então, basicamente, os dados foram organizados, a gente chegou num recorte de 508 mil tweets a partir dessa forma, né? Dos contextos conversacionais, que são esses temas recorrentes, que se dividem em macrocodificação, que é o tema geral. Então, por exemplo, a gente identificou que os personagens eram comentados nas redes sociais. Isso se configuraria, então, como uma macrocodificação. E, num segundo momento, quais personagens foram comentados na rede social. Aí isso se configura enquanto uma microcodificação, por conta do volume de dados, para a gente ser mais preciso. Aí, de modo geral, assim, não dá para aprofundar muito. O que a gente foi identificando assim, de pista, e também tentando estabelecer correlação, né, com esse contexto de pesquisa do observatório,
é que dentro da Social TV, se a gente pega esse pré-back channel e os minutos iniciais de exibição de uma série, a gente consegue identificar 3 pontos recorrentes, assim, no que a gente está chamando de hábitos da Social TV. Então, antes da série começar, existe uma ansiedade muito grande, né, para assistir aquele conteúdo, independente do contexto que ele esteja inserido. Então, geralmente, os telespectadores interagentes vão fazer uma contagem regressiva. A gente tem o ritual de assistência, em que o público, então, vai registrar e vai compartilhar como ele está se preparando para assistir aquele conteúdo. E a gente tem a legitimação desse appointment television, de estar assistindo aquele conteúdo. Geralmente é feito por uma foto da tela ou uma foto da pessoa assistindo, meio que comprovando que ela está naquele momento consumindo aquele conteúdo. Em Euforia, a gente teve 2 especificidades, assim, de acordo com o universo ficcional. Esse ritual de assistência estava sempre em correlação com a estética da série, então eles exploravam regras do universo ficcional, desde a fotografia, a maquiagem, e a questão da legitimação da Appointment Television estava mais relacionada a uma comprovação, no sentido de que eu tenho acesso a um conteúdo pago no momento em que ele é lançado, e depois um segundo momento para criticar principalmente a plataforma de streaming da HBO, que foi, por conta do volume de acesso, ela foi travando ao longo da exibição dos episódios. Então o público postava foto da tela também para fazer essa crítica. Com relação ao contexto conversacional da composição imagética, a gente também tem 3 recorrências, assim, né, no modo de produção de conteúdo do público. Então, a composição imagética ela pode ser usada enquanto análise, para tentar compreender o perfil dos personagens e por que eles estão se comportando daquela forma, muitas vezes controversa. A identificação da intertextualidade, para mostrar que eu consegui identificar aquele ponto e qual é a correlação que ele tem tanto com o universo ficcional quanto com a referência externa, e também no sentido de projeção, tentando estabelecer teorias do que pode acontecer dentro desse universo ficcional. Com relação às regras do universo ficcional, isso faz parte de uma das hipóteses da tese. O público conseguiu identificar essas grandes alterações nas regras do universo ficcional. Nesse caso, em específico, o público logo de cara percebe a mudança na estrutura do episódio, como isso iria, entre aspas, impactar no desenvolvimento da série, na qualidade da série, no aprofundamento dos personagens e também da fotografia, tentando refletir qual era o significado dessa mudança e como ela iria contribuir para o desenvolvimento da história. Com relação aos memes, além de ser um contexto conversacional recorrente ao longo de todo o monitoramento, o que a gente percebe é um constante uso das próprias imagens da série à medida em que ela vai sendo exibida. Então, o público vai incorporando essas capturas de cena, que são compatíveis ou com o episódio que está sendo exibido naquele momento, ou com o que já foi ao ar durante aquela temporada, ou para ressignificar algum contexto, ou para explorar novas camadas interpretativas. Então, eles exploram novos significados a partir dessas capturas de cena, seja para ironizar o universo ficcional, para fazer alguma crítica, para contextualizar algum argumento, sempre nesse sentido do humor. A gente também observa o que a gente está chamando de ciclo de discussão. Então, a partir dessas grandes, principalmente, dessas grandes mudanças no universo ficcional, dessas alterações ou relacionadas à narrativa ou relacionadas à questão estética e aspectos técnicos, o público, num primeiro momento, reconhece aquela mudança, o episódio acaba, isso é aprofundado pela HBO em alguma ação transmídia, então, seja explicando a mudança estética de um personagem, o porquê que ele está se comportando dessa forma, fazendo correlações, pontes entre a primeira temporada e a segunda temporada, e isso é incorporado na discussão do episódio, na conversação em rede da próxima exibição. Então, existe um ciclo conversacional que vai se perpetuando ao longo dos 8 episódios, que a gente analisa o contexto conversacional, não tem como a gente focar em um telespectador interagente em específico. Eu acho que eu vou passar 1 minuto só, mas já está acabando. Tentando, então, identificar algumas pistas que estão diretamente relacionadas à tese, não ao trabalho em si,
O que a gente consegue identificar, e isso está também em correlação com esse processo de pesquisa do observatório, é que existe um processo de compreensão, assim, principalmente se a gente fala dessas grandes alterações em universos ficcionais, em que o público, num primeiro momento, estranha, né? Ele questiona essa mudança, depois ele tenta inserir essa mudança dentro do contexto do universo ficcional da série, e depois, num terceiro momento, ele começa a explorar essa informação, seja elaborando teorias, seja interpretando de uma maneira aprofundada. E nesse sentido é importante a gente ressaltar que a gente está falando do contexto conversacional e não do telespectador interagente em si, né? A gente não está monitorando o processo de discussão de uma pessoa, mas dessas discussões que foram sendo propostas ao longo da segunda temporada. Porque na tese a gente foi analisando os episódios, então a gente consegue enxergar o desdobramento dessas discussões à medida em que o episódio era exibido. A gente também consegue observar uma leitura polissêmica, em que, para interpretar, para preencher essas lacunas informacionais, o público aciona não só o seu próprio repertório midiático, então tentando prever que nesse momento um personagem pode morrer, ou que esse clímax pode levar a um desdobramento narrativo em específico, mas principalmente a leitura polissêmica do próprio universo ficcional. No caso de Euforia, a gente vê que essas estratégias de leitura do público, né, essas chaves de entendimento, estão diretamente relacionadas ao consumo dos vídeos promocionais, então a todo tempo o público vai acionar essas informações, a esses episódios extras que iam lá logo depois da exibição do episódio, que aprofundam pontos específicos e importantes para a compreensão dessa história, e também nesse processo de atuação dos atores e da equipe técnica nas redes sociais. Então, o público ia além do universo ficcional. E, por fim, o que a gente está chamando de estratégias de propagação, em que o telespectador interagente, ele não só compreende as especificidades da arquitetura informacional do Twitter, no sentido dele compreender o uso de hashtag, de explorar recursos multimodais, de conseguir tweetar de uma maneira objetiva, mas principalmente de estabelecer estratégias de como o tweet que ele está produzindo, aquele conteúdo, pode circular. Então a gente observa a recorrência, por exemplo, de threads explicativas, desdobrando pontos específicos do universo ficcional, produção de memes que não se esgotam dentro do universo ficcional, no sentido de que, para você entender aquele conteúdo, você pode se identificar com aquela situação cotidiana, e de tweets que exploram também curiosidades, tweets informativos sobre aquela trama. Então, é como se a gente compara o primeiro monitoramento que a gente fez no contexto da Social TV e existe um processo de entendimento do próprio público de como viralizar ou se tornar um tweet relevante dentro daquela discussão. É isso. Obrigada.